Olá, o meu nome é Luciana Neri, eu sou a gerente de resiliência da cidade do Rio de Janeiro. Estamos aqui para falar de um tema que é relacionado à sustentabilidade, mas vai um pouco além. É um tema que enfatiza as vulnerabilidades da cidade, que se chama resiliência. Resiliência é um termo que não existia no conceito de planejamento urbano até pouco tempo. Se conhecia na física e se conhecia em vários outros disciplinas. Mas pode-se dizer que há muitos anos o Rio de Janeiro investe em resiliência, apenas não tínhamos essa palavra, né? Cada obra que você faz para mitigar uma vulnerabilidade é uma obra de resiliência. Cada ensinamento que aumente a preparação das pessoas para crise e desastres é um investimento em resiliência. Mas não existia-se uma estratégia de resiliência, não havia um processo. E há 3 anos atrás nós ganhamos um concurso da Fundação Rockefeller, um projeto chamado 100 Cidades Resilientes, e começamos a organizar esse pensamento. Convidamos a sociedade civil e elaboramos uma estratégia. E lançar o livro é bom, mas agora estamos na parte de fazer. E não teríamos feito nada sem os nossos parceiros, né? Temos muito orgulho de termos parceiros da área acadêmica, da área do terceiro setor, de diversas fundações muito importantes, setor privado também. Então, estamos trazendo algumas pessoas aqui. A nossa visão de resiliência é uma cidade que valoriza a sua água, que constrói para o futuro e que dá poder às suas pessoas. Então, tudo que vamos falar hoje aqui tem a ver com um desses 3 grandes temas. Eu peço desculpas, o senhor Pedro Junqueira não pôde estar aqui. Hoje temos uma prova grande de triatlon na cidade, então, operacionalmente complexo, ele está às voltas com isso. Mas, então, eu participarei no lugar dele. Gostaria de chamar à mesa, por favor, a senhora Yara Valverde, diretora sênior de Cidades Sustentáveis da Conservação Internacional. Obrigada, Yara. Também o senhor Tony Lindau, da WR Brasil. Ele é o presidente da WR Brasil Cidades Sustentáveis. Ok, obrigada. Também o senhor Roberto Vamos, do Climate Reality Project. Senhora Adriana Leiras, coordenadora geral do Lab Hands, da PUC Rio. E, finalmente, Eduarda Larroque, fundadora e presidente do Pacto do Rio. Bom, eu vou começar fazendo aqui uma breve apresentação sobre resiliência, inclusive para contextualizar toda a conversa que vai vir aqui depois. Se pudessem ligar. Isso, exatamente. Então, o Rio Resiliente está localizado dentro do Centro de Operações Rio. Eu tenho passador aqui? Pode passar? Ok. Obrigada. Bom, em termos de vulnerabilidade das cidades, há muitas. Esses são os dois exemplos, alagamentos, deslizamentos. Esse foi um dia muito importante na cidade do Rio de Janeiro, que foi 6 e 7 de abril de 2010, em que a cidade foi bastante afetada por uma chuva 300 milímetros em um só dia, é muita coisa. E, com toda razão, a imprensa nos cobrou. Cadê o plano de emergência? Nesse dia, 66 pessoas morreram, principalmente devido a deslizamentos. Descobrimos que a cidade do Rio não tinha uma sala de crise, não tinha uma sala de situação, o monitoramento era falho. Então, isso que aconteceu ia acontecer novamente, porque não tínhamos capacidade de prever isso, de lidar e de responder adequadamente. Então, com essa ideia surgiu o Centro de Operações, que eu vou passar muito rapidamente, eu suponho que todos já conheçam. Nós integramos mais de 30
departamentos, tanto da cidade quanto concessionárias públicas. Nós temos mais de 1.000 câmeras, um video wall super moderno. Enfim, é um centro de alta tecnologia que a gente monitora e cuida da cidade. Até por isso, por ter tanta tecnologia, também é um centro com bastante Big Data. Então, porém, mais do que prevenir, nós monitoramos, nós mobilizamos, a gente se comunica com a população e agora também aprendemos bastante, né? A Adriana vai falar de uma iniciativa que estamos fazendo para aprender, inclusive, e incorporar as lições aprendidas operacionais das Olimpíadas. E um radar meteorológico, a primeira vez que uma cidade no Brasil teve um radar meteorológico. Essa é a sala de situação. Aqui, onde está sendo um sistema, esse é o sistema integrado de mobilidade urbana. Aqui a gente sabe onde estão os modais de transporte em real time. Então, temos a flexibilidade, a capacidade de responder bastante rapidamente. E aqui a definição oficial de resiliência, que é a capacidade de indivíduos, comunidades, instituições, negócios e sistemas de uma cidade de sobreviver, adaptar-se e prosperar, não importando os choques e estresses a que são submetidos. Não existe cidade no mundo que não tenha a sua própria fragilidade, né? Temos que conviver e mitigá-las da melhor forma possível. Então, esses 2 livros, o primeiro livro, Diagnóstico e Áreas de Foco, tivemos bastante participação da sociedade aí, e um prefácio do ex-presidente americano Al Gore, do cientista brasileiro Carlos Nobre. E o segundo livro já é a estratégia em si. E aí nós temos objetivos, nós temos iniciativas, etc. Por favor, acessem o nosso site, está tudo lá, tem a estratégia completa em inglês e em português. Enfim, aqui a gente fala um pouco sobre como foi feito, mais de 300 pessoas engajadas e workshops, e entendemos que conhecer as vulnerabilidades não é tão simples assim, porque há uma priorização. Se você não perguntar às pessoas, você não sabe. A gente de administração municipal tende a ver com uma lente de responsabilidade municipal, mas há muito mais. E com isso tudo, chegamos a 6 grandes objetivos, dos quais temos muito orgulho, e que é uma coisa que pretendemos perseguir nas próximas décadas com o apoio de todos esses parceiros aqui. Um é aprofundar o conhecimento e mitigar os impactos de eventos climáticos extremos e das mudanças climáticas. Mudança climática perpassa toda a nossa estratégia. Não há vulnerabilidade que não fique pior com as mudanças climáticas. O segundo, e eu passei rápido, mas o segundo é mobilizar o Rio para que esteja preparada a enfrentar e responder a eventos climáticos extremos e outros choques. E aí há uma questão de mobilizar, de ter essa flexibilidade, ter como alocar recursos, tanto físicos quanto intelectuais, no momento de uma crise. O terceiro objetivo é criar e adaptar espaços urbanos verdes, frescos, seguros e flexíveis. É uma cidade que tem que ser para todo mundo, é uma cidade que tem que ser verde, é uma cidade que tem que ser segura. O quarto objetivo é prover serviços básicos de alta qualidade para todos os cidadãos, utilizando os recursos de forma resiliente e sustentável. 5, e aqui sai bastante da coisa do chão da cidade, do dia a dia, e é bastante ambicioso, que é promover uma economia inclusiva, diversificada, circular e de baixo carbono. Então, os investimentos que atraímos, os investimentos que geramos, eles têm que ser diversificados, eles têm que incluir todos da base da pirâmide, todos das camadas da pirâmide, tem que ser circular, isto é, os materiais têm que permanecer circulando e o que é resíduo de um pode ser insumo de outra, e de baixo carbono. Finalmente, o último objetivo é aumentar a resiliência da população e promover a coesão social. E aí, o que é a resiliência da população? As pessoas têm que conhecer o seu papel no mundo, têm que conhecer os riscos do seu bairro, os riscos a que estão submetidos, e as pessoas
precisam contar com a sua própria comunidade, entendendo o seu papel de cidadão na eficiência de recursos, por exemplo, no relacionamento com o seu ambiente físico. Certo? Enfim, é isso. Essa é a nossa visão, que é valorizar a água, construir para o futuro e dar poder às pessoas. E cada um dos aqui envolvidos vai falar de uma parceria que leva em consideração ou que foca em um desses grandes objetivos. Eu vou passar agora a palavra, por favor, para Yara Valverde, que vai falar de um tema que nos é muito caro, que é água. Obrigada, Yara. Obrigada, Luciana. Obrigada pelo convite. Eu tenho muita satisfação de poder estar aqui conversando com vocês, com essa mesa fantástica de parceiros, de amigos, e aqui representando a Conservação Internacional, que é uma entidade internacional, mas que tem sede no Brasil há mais de 2 décadas. Nós estamos aqui fazendo um trabalho sempre voltado para a questão da valorização do nosso capital natural, da valorização dos nossos ecossistemas. Quer dizer, essa sempre foi a nossa agenda, esse é o nosso DNA. Né? Eu vou contar um pouquinho para vocês como a gente evoluiu e chegamos a esse enfoque que nós estamos dando com relação às cidades e o recurso que nós escolhemos, que foi o recurso hídrico, né? E falar um pouquinho, voltar um pouquinho para... Deixa eu ver aqui onde é que eu faço. Para uma apresentação aqui. E observar uma coisa muito interessante, quer dizer, todo mundo percebeu, nessa abertura das Olimpíadas, né, que algo diferente foi apresentado, né, que algo diferente aconteceu. Outras Olimpíadas já falaram da questão ecológica, da sustentabilidade, mas essa teve um diferencial. E esse diferencial foi justamente a questão das mudanças climáticas. Né? Para todos nós que trabalhamos com a questão ambiental há muitos anos e fazemos parte da academia, uma hora do poder público, ou agora do terceiro setor, no meu caso, a gente lida com isso já há muito tempo. Né? A Convenção do Clima é algo antigo já vem desde a época da Rio 92. Mas quando a gente vê isso colocado na abertura de um evento olímpico, isso é um diferencial. Né? E aí traz toda essa questão da resiliência, essa discussão da resiliência, que é um conceito que também vem da biologia e da ecologia. Né? Quer dizer, a gente tem que buscar isso lá atrás. E numa época em que a gente conversava sobre isso entre ecologistas, né? Os economistas, né, nunca conversavam com a gente, né? Os engenheiros, a gente tinha pouco diálogo com outros setores, né? Isso era uma realidade. E mais ainda, além de mudar esse enfoque e trazer essa que é a pior ameaça que a humanidade está sofrendo atualmente, que é das mudanças climáticas, é a questão de trazer como solução justamente o plantio de árvores. Ora, algumas pessoas, né, a mídia pode, né, o cidadão comum pode encarar isso como o que chamam de greenwash, né? É uma questão midiática, né? Botar os atletas, cada um para plantar uma árvore, fica bonitinho isso, é muito legal, mas não é uma realidade. A realidade do local onde a gente está, do Brasil e principalmente do Rio de Janeiro é outra. Essa solução, ela já existe e já está sendo aplicada e é modelo nessa cidade. E ela foi implantada independente do contexto das Olimpíadas. Então, eu trago aqui, né, além dessa lembrança, né, dessa solução trazida para resolver como solução para um problema que que está atacando a humanidade, é o pior problema hoje que a gente está vivendo,
e trago aqui a lembrança de um projeto que talvez a maior parte das pessoas não conheça. Talvez as pessoas do Rio de Janeiro conheçam. É um projeto chamado Multirão de Reflorestamento. Ele começou na década de 80, né, e até hoje vem se implantando nos principais morros e áreas de maior vulnerabilidade no Rio de Janeiro. Ele foi implantado de uma forma inovadora, envolvendo a comunidade, buscando a inclusão social, e tivemos resultados. Ora, é uma solução, mas não é uma solução imediata, é uma solução que demanda tempo. A solução ambiental, ela é uma solução de longo prazo, no mínimo 25 anos. Demanda envolvimento da comunidade, porque a gente vai ter que ter ali monitoramento, vai ter que ter uma mobilização naquele local para garantir que aquilo vai ter sucesso. Imagine que isso foi feito em áreas onde o que a gente encontra? Comunidades carentes, violência, muitas vezes outros problemas sociais gravíssimos, e mesmo assim, isso aí em 88, o que a gente observa hoje? É isso, ela teve um resultado. Isso é um trabalho que eu gosto de falar e trago aqui para todos vocês, que é um trabalho que o Rio de Janeiro fez, independente de governos, isso passou por vários governos, várias gestões, e é um caso de sucesso não só para nós aqui, para outras cidades, mas é um caso para o país, né? Foi viabilizado, é um mutirão, mas foi capacitado mão de obra, foi envolvida a comunidade, gerou renda, né? E tudo isso mostra uma evolução da visão, dessa visão que a gente tinha, que a nossa organização, a Conservação Internacional sempre teve, como outras irmãs nossas, como a WWF e outras, né? Que é a visão que existia de se tratar a natureza do ponto de vista da conservação de espécies, e, no máximo, de sítios onde essas espécies dependiam, né, os que a gente chama de hotspots. Essa evolução, hoje, ela é fato, ela ocorre, houve essa mudança, essa quebra de paradigma. Hoje, o que a gente busca é a natureza como aliada. A gente quer os serviços da natureza, mas não só para algumas espécies ameaçadas, mas para o próprio homem, bem-estar humano. E aí muda totalmente o foco. E eu trouxe, então, aqui para vocês uma campanha, né, um dos filmes da nossa campanha, que demonstra claramente essa mudança de paradigma, essa mudança de visão, que é a forma que a gente vê para alcançar essa resiliência. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi um investimento muito interessante, voluntário, de uma série de artistas que trabalharam junto com a gente para tentar trazer essa nova visão. E dizer para vocês, quer dizer, nós somos parceiros do Rio Resiliente, trabalhamos junto com eles da elaboração do plano do Rio Resiliente, estamos responsáveis e vamos dar continuidade, vocês podem ficar tranquilos, com a questão desse legado que ficou para o Rio de Janeiro, esse legado fantástico que é esse centro de informações e centro de monitoramento, que é o COR, né, que é a ferramenta mais importante que a gente tenha, e tentar ampliar isso na forma de ações que possam viabilizar a recuperação dessas áreas degradadas, principalmente as áreas de recarga dos recursos hídricos que estão fora da cidade. Quer dizer, a água que a gente bebe está fora da cidade, está lá em municípios que nem fazem fronteira com a gente, e que a gente vai ter que achar fórmulas, né, inteligentes, inovadoras para tratar, porque o nosso arcabouço legal, às vezes, nem permite que isso seja feito, aplicação de recursos. Então, nós vamos ter que buscar parcerias e muitos recursos, e muita inteligência, boa ciência, para poder enfrentar esse desafio que é recuperar a água do Rio de Janeiro, que hoje
já está ameaçada, todos sabem, é amplamente divulgado a questão da falta de água e que a tendência é piorar pelas perspectivas e os modelos que os cientistas estão nos trazendo com relação à mudança climática. Obrigada. Obrigada, Yara. Sim, de fato, a água é uma questão que é planetária a ser resolvida, e nós do Rio de Janeiro temos bastante desafios e acreditamos que a conservação tem uma expertise de levar isso em frente de uma maneira mais efetivamente sustentável e resiliente. Certo? Vou convidar agora para falar o senhor Tony Lindau, da WRI Brasil. É um parceiro nosso também de primeira hora, também colaborou com a estratégia de resiliência, com a visão da cidade para os próximos 50 anos, o planejamento estratégico. Então, já é uma parceria que já deu frutos, mas que estamos agora no momento chave da cidade e que vamos dar continuidade. Muito obrigado, grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Poderia ver a apresentação, por favor? Bem, eu vou falar para vocês fundamentalmente, desculpe, primeiro está em inglês aqui, a gente estava em dúvida se fazia isso em inglês ou em português, mas obviamente eu vou falar em português. Então, indicadores de resiliência de ordem pessoal das comunidades, esse seria o tópico que eu vou abordar, mas eu queria iniciar contando um pouquinho o que é o WRI, World Resources Institute. Na verdade, nós estamos aí, existimos desde 82, temos presença em 50 países e por volta de 550 funcionários. E eu diria que tem alguns países chaves onde o WRI está estabelecido: China, Índia, Brasil e Estados Unidos, talvez por serem os maiores e por terem aí um papel muito importante nessa questão do clima. Nós, na área de cidades, e eu sou o diretor da área de cidades do WRI, estamos trabalhando em 20 cidades. Vocês veem duas marcadas ali, onde nós temos nossos escritórios, no caso em Porto Alegre e em São Paulo, e o nosso trabalho aí se dá de diferentes ordens. Inclusive, eu quero mencionar aqui o Rio, porque eu acho que é um momento muito oportuno de até explicar como a gente começou aqui. Mas, obviamente, o nosso grande desafio é como levar isso para o país como um todo. E, nesse sentido, eu gostaria de anunciar para vocês que nós recém firmamos uma parceria com a Frente Nacional de Prefeitos, que faz eventos grandes, e um vai ser feito no ano que vem em Brasília. A expectativa é que tenha aí mais de 500 prefeitos das grandes cidades brasileiras, e a ideia é que a gente possa passar, então, todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aí nas 20 cidades e levar isso para praticamente todas as cidades brasileiras. Importante de falar do Rio, e eu fico particularmente feliz de estar aqui hoje, nas próprias Olimpíadas, porque, para mim, isso começou em 2007, na verdade, quando a gente começou a trabalhar para o Rio de Janeiro. Talvez vocês não saibam, mas o Rio teve dois episódios anteriores de tentativa de ter as Olimpíadas, e os dois não deram certo. E eu diria assim, na época, os modelos do Rio de transporte estavam baseados em automóvel e em sistemas ferroviários tipo metrô. E o Comitê Olímpico Internacional perguntou: bom, vocês farão o metrô ou as Olimpíadas? E, na verdade, o Rio queria fazer as Olimpíadas. E isso só aconteceu agora, em 2016, eu diria fruto de uma reversão de estratégia do Rio de Janeiro, onde o Rio propôs os corredores de BRT. A grande pergunta que vieram para nós, e aí nós nos envolvemos com o Comitê Olímpico Brasileiro, no sentido de simular como seria essa operação e se essa operação daria conta. E como vocês estão vendo, eu acho que esse é um dos bons exemplos, e eu diria que um dos legados do Rio de Janeiro, se nós olharmos o que estava planejado para o Rio de Janeiro, em termos de BRTs, em termos de, e vocês estão vendo ali 4 quilômetros de metrô, e os demais BRTs ali, que na época tinham outros nomes e que agora foram rebatizados, mas se a gente confrontar o que foi planejado com o que de fato foi implantado, eu diria para vocês que o
o planejado era 76 quilômetros, e o que foi implantado em termos de sistema de transporte, sem falar aí na supervia que foi atualizada, etc., foram 156 quilômetros, como o Rodrigo Rosa já falou aqui anteriormente, ou seja, tem um saldo positivo aí de 80, que é mais do que dobrou. Quer dizer, se tem, no meu entendimento, um grande legado que o Rio está deixando, alguns que vão ser colhidos, talvez, como falaram no painel anterior, a médio e longo prazo, existe um imediato, que é, uma vez terminada a Olimpíada, e esse sistema todo for aberto para a população. Claro que tem aí desafios importantes ainda, um deles é integrar toda essa rede, né? Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas estão se beneficiando agora, que com o cartão esse diário dá para andar em tudo. Seria bacana se isso pudesse ser feito depois no dia a dia. Então tem aí alguns desafios pela frente, mas tem muita coisa já interessante. Mas falando um pouquinho e voltando ao tema agora, que é a questão da resiliência, né? A questão da mudança climática é uma realidade, isso apareceu na última COP. Eu estou participando dos eventos prévios aí da Habitat 3, que vai ter esse ano em Quito, é o que mais está se falando, como isso vai afetar as cidades e como as cidades devem também contribuir para essa questão aí da mudança climática, né? Em fato, e a realidade é que 81% das mortes aí relativas a desastres climáticos tem a ver com a população de mais baixa renda, ou seja, é a população mais vulnerável, né? E nesse sentido, e pensando um pouco no que seria então essa resiliência individual que a Luciana já mencionou e que é extremamente importante, nós encontramos aí uma oportunidade como WRI de trabalhar no desenvolvimento de indicadores de resiliência pessoais, tá? Aí vocês têm a definição, mas obviamente eu não vou ter tempo para entrar em todos os detalhes, mas existem motivos para a gente focar nessa resiliência aí pessoal, né? Primeiro que os indivíduos são os principais multiplicadores dessa ideia de resiliência, quer dizer, uma vez treinadas, essas pessoas vão replicar esses conceitos. Achei muito legal a ideia da mesma forma, de plantando, né? A gente chega lá, quer dizer, temos que plantar o conceito de resiliência na população, né? Os primeiros a serem impactados aí vão ser os primeiros a reagirem, ou seja, as pessoas têm que estar aí com uma coesividade social, né? Tem que estar ligadas, que nada melhor que o conhecimento local e de novo, a cidade só vai ser resiliente se todo mundo na cidade for resiliente, né? E nesse sentido aí, eu diria para vocês que então, nesse trabalho de desenvolvimento desses indicadores, nós fizemos aí 3 seminários no Brasil. Nós estamos trabalhando aqui bastante no Rio e em Porto Alegre com esse mesmo tópico, porque são as 2 cidades do Rockefeller, aliás 3 agora temos Salvador também, né? Então nós temos uma terceira cidade, onde provavelmente nós vamos também levar essa ideia, né? E trabalhamos aí com a área acadêmica, com o setor público, etc. E daí se criou então esses indicadores em 3 escalas, né? Uma escala de contextual, uma escala comunitária e uma escala individual, que é importante, né? E nós temos aí um conjunto significativo de 38 indicadores que naturalmente agora precisam ser levantados, né? Para vocês terem uma ideia, todos eles têm que ser super bem definidos. O indicador, né, é aquela velha história: o que a gente não mede, a gente não controla e a gente não consegue ver a evolução, né? Então, se a gente pensar assim, qual é a acessibilidade que a pessoa tem para serviços públicos? Quer dizer, uma boa proxy é a água, que já foi mencionado anteriormente. Estão as pessoas conectadas à água? Bem, como é que a gente avalia essa conexão? É muito simples, é o percentual de casas que estão conectadas na rede de distribuição de água. Quer dizer, isso já dá por base, né, uma linha de base muito importante, e a gente obviamente pode olhar isso por extrato de renda e nós vamos chegar à conclusão de novo, né, que, como vocês devem imaginar, isso está muito mal distribuído. Mas são indicadores dessa ordem, então isso é um exemplo, não vou ter tempo aqui para mostrar todos para vocês, né? Tem outros, por exemplo, que são esses referentes ao que foi colocado aqui, que é essa questão dos desastres naturais, né? E que aí as cidades têm diferentes ordens. No caso de vocês são esses deslizamentos, né, que são os que mais impactam a cidade. Então, até que ponto as pessoas estão treinadas nesses procedimentos aí de emergência? Então, são indicadores quantitativos, né? Aqui, os dados que eu vou mostrar para vocês são super recentes. Essas pesquisas recém foram feitas, são pesquisas ainda piloto,
foram feitas aqui no Rio de Janeiro, com a participação do Rio Resiliente e também da Defesa Civil. E esses questionários, quando colocados, para vocês terem uma ideia sobre coesão social, né? Primeira pergunta ali à esquerda, né? Quantos vizinhos você conhece pelo primeiro nome? Aí, como vocês veem ali, as pessoas conhecem em uma e outra comunidade, mas tendem a conhecer bastante gente, né? Até 7 pessoas, talvez. Mas aí, quando se vê a pergunta e pergunta assim, mas quantos desses você tem o telefone? E aí vocês vão ver que não é nessa mesma ordem, né? Então, o primeiro é um aspecto muito positivo, mas o segundo não tão bom, porque no momento H a gente precisa falar aí com as pessoas, né? E é aquela velha história, eu até conheço o vizinho, mas não consigo acessar ele nesse instante, né? Para vocês terem uma ideia, isso é uma coisa que depois nós vamos ter que fazer benchmarking, mas eu me lembro de uma visita a Londres, a gente perguntou como Londres era em termos de resiliência, e um dos grandes pontos onde Londres se destacava negativamente era justamente nessa questão da coesão social, né? A questão da percepção do risco, quer dizer, será que as pessoas acham que a mudança climática é uma ameaça? Quer dizer, vocês veem que em uma e outra comunidade é diferente essa percepção, né? Provavelmente onde as coisas já acontecem, a coisa é mais fortemente percebida, né? A outra questão interessante, e aí tem a ver também como as pessoas reagiriam a isso, como elas gostariam de se preparar a isso, é se elas teriam alguma vontade de investir mensalmente para poder reduzir esses riscos climáticos, tá? E aí vocês veem de novo aí, que talvez é a grande questão com a baixa renda de como investir, mas o valor que se estava falando aí era da ordem de, depois para os que disseram sim, que eu toparia investir, nós estamos falando coisas da ordem de R$50 por família, por mês. Ou seja, as pessoas já estão chegando nesse ponto de imaginar, eu preciso realmente também contribuir de alguma forma, né? Mas como eu falei para vocês, são coisas ainda iniciais. Se as pessoas têm cópias de documentos básicos, aí vocês vão ver que, né, surpreendentemente, talvez nem todo mundo tenha essas cópias, mas talvez o mais marcante é onde as pessoas guardam essas cópias, e elas guardam nas suas próprias casas, ou seja, é pouco útil, né? O que eu digo é assim, essas informações todas, que são, como eu disse, preliminares, precisam ser trabalhadas, isso tudo precisa depois ser comunicado de volta, e a gente precisa mostrar isso, como isso vai de fato favorecer a população, tá? Mas o que a gente está muito feliz é que tanto no caso do Rio de Janeiro quanto no caso de Porto Alegre, onde a gente trabalhou intensamente com isso, houve uma resposta muito forte para isso, um entendimento da importância disso, né? E no caso do Rio de Janeiro, isso já foi incorporado então na resiliência do Rio, né, de fazer periodicamente essas avaliações, e similarmente no caso de Porto Alegre, né? E agora, em breve a gente também vai estar fazendo uma pesquisa. No próximo ano, a gente pretende expandir esse trabalho, não só no Brasil, mas também no exterior, e começar, então, a criar benchmarkings para, de fato, a gente poder comparar aí a população, né? E aí coloca mais ou menos para vocês, a gente vai um tempo aí de longo tempo, que não é tão longo tempo, em 2017, é trabalhar, então, com parceiros e aplicar isso em vários lugares, fazer publicações e começar então a trabalhar também no treinamento, né? E obrigado, era isso, uma breve mensagem aí para muito obrigada, muito obrigada. Sim, estou muito feliz de ver o resultado preliminar, eu não conhecia, estou vendo agora. De ontem. É de ontem, ainda bem. Mas, sim, por que você faz o indicador, né? Porque vamos conhecer a quantas anda a resiliência dos cidadãos de comunidades e criar políticas públicas para, então, aumentar a resiliência das pessoas, né? Esse é o objetivo. E saber também, hoje, como está, como atuamos e a qualidade dessa atuação, né? E, assim, foi um trabalho longo aqui no Rio de Janeiro, com gestores, e melhoramos os indicadores, mas fantástico que o WRI, desde o primeiro dia, comprou a ideia e foi em frente. Vai ser lindo levar isso mundo afora, né? Muito obrigada, Tônia. Obrigado. Gostaria agora de convidar a falar o senhor Roberto Vamos, diretor no Brasil do Climate Reality Project, que também é uma instituição que participou de vários planejamentos com a cidade do Rio e que está levando também uma parceria
de mais longo prazo, mas que estamos muito felizes e é totalmente inovador. Eu não conheço no mundo um tipo de curso como esse que a gente está lançando agora. Gostaria que você falasse mais um pouco, Roberto, e falasse um pouco também sobre o Climate Reality Project. Ok? Obrigado, Luciana. Obrigado pelo convite. O Climate Reality Project é uma organização não governamental que foi fundada pelo Prêmio Nobel da Paz Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos. E o conceito do Climate Reality é de criar uma rede global de lideranças na área do clima para resolver essa crise, né, que a humanidade está passando agora. Já temos mais de 9.000 lideranças formadas em 120 países e candidatam-se aos nossos workshops justamente pessoas que têm consciência da gravidade do problema e querem atuar para ajudar a resolver o problema, seja dentro das suas comunidades, seja dentro da sua empresa, através de governos ou mesmo através de pequenas organizações, dentro das suas igrejas, enfim, temos uma variedade muito grande de pessoas de todos os setores envolvidas na nossa organização. Aqui no Brasil, nós fizemos uma capacitação grande em novembro de 2014, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, convidamos muitos funcionários da Prefeitura, técnicos da Prefeitura do Rio de Janeiro, para fazerem essa capacitação. A Luciana foi uma das que participaram do nosso workshop. E criamos uma rede com mais de 500 lideranças climáticas no Brasil, sendo que mais de 200 dessas lideranças estão localizadas no Rio de Janeiro. E, a partir dessa iniciativa, fomos convidados pela Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Luciana, para elaborar um currículo para ser implementado nas escolas municipais do Rio de Janeiro, para ensinar as crianças sobre resiliência, sobre mudanças climáticas. Por que isso é importante? Como o Tony já falou, e a Yara também, as mudanças climáticas estão aqui, elas já estão acontecendo. O planeta já esquentou 1 grau com relação à era pré-industrial, e isso nós vimos que já provocou mudanças enormes nos padrões de chuva, nos padrões de temperatura, ao redor do planeta. E o Rio de Janeiro, em específico, tem sido altamente impactado. Não só por causa da variação de chuvas, a gente vê chuvas mais concentradas, né, essa chuva de 300 milímetros em um dia, que paralisou o Rio de Janeiro durante 2 dias em 2010, a tendência é esse tipo de episódio acontecer com maior frequência daqui para frente e, ao mesmo tempo, termos secas muito mais prolongadas que vão afetar a capacidade hídrica da cidade. Então, temos que nos preparar para isso. Mas uma outra grande vulnerabilidade que eu acho que poucas pessoas ainda estão associando, mas cada vez mais vai ficar mais evidente, na realidade são duas. São as ondas de calor. Em 2003, uma onda de calor muito menor do que as que atingiram o Rio de Janeiro nos últimos anos, matou mais de 30 mil pessoas em Paris, que é uma cidade que a gente imaginaria muito mais preparada para lidar com esse tipo de evento, e, no entanto, 30 mil pessoas morreram precocemente na cidade de Paris por causa disso. No Rio de Janeiro, a gente tem visto nos últimos anos ondas de calor durante o verão em que a temperatura à noite não está diminuindo conforme diminuía antigamente. E isso é que causa um grande estresse no organismo das pessoas. Se a gente tiver, por exemplo, temperaturas acima de 42 graus durante 7 dias seguidos, o risco de morte aumenta drasticamente, especialmente nos idosos e nas crianças. Outro grande efeito das mudanças climáticas é o aumento das doenças, especialmente doenças transmitidas por mosquitos, como o Aedes aegypti. Por quê? Porque o Aedes aegypti adora o calor. E se a gente tiver menos
invernos menores, com temperaturas cada vez maiores, temperaturas médias cada vez maiores, a gente vai ver que a época de proliferação do mosquito Aedes aegypti vai aumentar. Não vai ser só o verão, vai entrar na primavera, vai entrar no outono e até no inverno. E isso vai dar um novo mapa, onde infectologistas vão ter que, e a saúde pública vai ter que trabalhar com essa nova realidade, com um custo muito maior e a necessidade muito maior de prevenção. Por isso que a educação é fundamental, e a educação básica, desde o início. Nossa proposta, junto com a Prefeitura, é de começar com crianças de 12 a 13 anos e elaborar um currículo para mostrar para elas o que são as mudanças climáticas, como essas mudanças climáticas vão afetar o dia a dia deles e o que as crianças precisam fazer para se prepararem, para serem mais resilientes, para fazerem com que essas mudanças climáticas, esses novos desafios, não afetem a qualidade de vida deles. Tá? Isso é fundamental para qualquer cidade. Antigamente, a gente via, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um exemplo que eu gosto de citar, as pessoas eram preparadas para enfrentar emergências, só que não eram emergências climáticas, assim, emergências, por exemplo, de guerra, né? Eu estudei, quando era garoto, nos Estados Unidos, já muitas décadas atrás, e ainda era na época da Guerra Fria. Então, a gente era preparado, havia treinamentos sobre o que fazer em caso de um ataque nuclear. Obviamente, não tinha muito o que fazer, infelizmente, mas tinha um treinamento. Por causa desse treinamento, cidades como Nova York, por exemplo, conseguem resistir muito bem a eventos como o 11 de setembro, como o furacão que atingiu a cidade há alguns anos atrás, porque as pessoas sabem o que fazer num caso de emergência. Elas sabem que tem que estocar alimentos, elas sabem que tem que estocar água, elas sabem onde estão os abrigos, elas sabem os telefones em caso de emergência, quem contactar em caso de emergência. A própria estrutura da cidade está preparada para isso. Então, é muito mais fácil uma cidade sobreviver a uma crise tendo uma população preparada. E essa preparação começa na infância, tem que começar na infância. A gente tem que imbuir, tem que desenvolver essa consciência de preparação desde o início, desde jovem, porque uma criança preparada, inclusive, ensina o adulto também. Ela traz essa informação de volta para a comunidade, ensina pais, ensina avós o que fazer caso a sirene, por exemplo, no morro, toque alertando para uma iminência de uma chuva muito forte que pode causar deslizamentos. O que uma pessoa tem que fazer nesse caso? Aonde ir? Com quem que ela tem que se preocupar? Quem que ela tem que ajudar? Quais são os telefones importantes em caso de um deslizamento? Quem que ela tem que contactar? O que ela tem que levar para um abrigo? Tudo isso a gente precisa começar a ensinar desde os 11, 12, 13 anos, que é quando a criança começa a ser receptiva a esse tipo de informação. E é esse tipo de currículo que nós vamos começar a desenvolver a partir de agora, junto com as nossas lideranças climáticas e junto também com a Secretaria de Educação da Prefeitura e o Centro de Operações da Prefeitura. Outra coisa importante a incluir nessa preparação não é só, obviamente, as medidas práticas, mas também a formação da pessoa em termos de visão de sociedade. Por isso que vamos abordar também, por exemplo, temas como consumo sustentável, onde que a gente tem que mostrar para as pessoas que o ser é mais importante que o ter. Isso cria uma nova mentalidade, um novo paradigma que, se incorporado à cidadania, se incorporado ao modo de vida, cria uma cidade mais resiliente, porque nós não vamos mais ter essa dependência absurda que temos hoje no material. E com isso facilita a adaptação das pessoas às novas circunstâncias que certamente virão. Hoje nós moramos num planeta fundamentalmente diferente
do planeta que existia há meros 40 anos atrás. Eu falo isso em termos de clima, eu falo isso em termos de sociedade, porque hoje nós temos uma sociedade principalmente urbana, global e não mais rural. Eu falo isso em termos de biodiversidade. Nos últimos 40 anos literalmente matamos metade de todos os animais da face da Terra. Isso cria uma nova realidade também. E, obviamente, temos o problema climático. O clima de hoje é fundamentalmente diferente do clima de 40 anos atrás e não tem volta. Precisamos nos adaptar a isso. O nível do mar vai subir, as ondas de calor serão mais frequentes, as inundações serão mais frequentes e os vetores de doença, como o mosquito Aedes aegypti, serão mais prevalentes. Então, precisamos formar uma população que consiga se adaptar a essa nova realidade, conviver com essa nova realidade e prosperar dentro dessa nova realidade. Esse é o nosso desafio. Vai ser um desafio que a gente vai encarar ao longo dos próximos 4 anos e vai ter, obviamente, muitas iterações, muitos erros e acertos nesse processo, mas é uma coisa nova e de que a gente não tem conhecimento de nenhuma outra cidade que esteja implementando um projeto desse tipo em tão larga escala. Isso mesmo, Roberto. Muito obrigada. Sim, hoje a cidade do Rio tem um projeto pequeno de defesa civil, um projeto lindo, mas de pequena escala, mas que pode crescer em escopo e, enfim, inclusive já está no planejamento estratégico da cidade, com uma meta de ensinar 100 mil crianças até 2020. Né? Agora vamos em relação já que falamos tanto de Olimpíadas também, estamos planejando Olimpíadas operacionalmente há mais ou menos 1 ano, mas há que se entender que as Olimpíadas são uma crise para a cidade. É uma crise planejadíssima, mas é uma crise. É um teste de estresse, é um teste que empurra o limite da cidade e sua capacidade de operação. Então, não podemos perder essa oportunidade de aprender. Eu conversei pessoalmente com pessoas de Toronto e de Atenas e disseram que parte do conhecimento operacional desapareceu quando as pessoas do time foram embora. Então, pensamos, caramba, temos uma oportunidade única de incorporar esse legado de forma permanente. E então conversamos com a Adriana e o time dela, que estão todos aqui, aliás. E, enfim, Adriana, fale para a gente mais um pouco do nosso projeto. Boa tarde a todos. Obrigada, Luciana, pelo convite. Bom, eu sou a Adriana, sou professora da PUC do Rio, sou coordenadora do Laboratório RANDS. Eu tenho uma apresentação, poderiam colocar. O RANDS, na verdade, é uma sigla, é Humanitarian Assistance and Needs for Disasters. Faz parte do Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio. O RANDS foi criado em dezembro de 2013 com a proposta de trazer conceitos já bem estabelecidos na logística empresarial, em gestão de operações empresariais para a área humanitária, para socorrer pessoas, para atender pessoas em caso de desastres. Então, a gente estuda desastres. E desastres podem ser os casos mais comuns que a gente tem aqui no Rio, né? Enchentes, deslizamentos ou secas, como a gente tem no Nordeste, mas também casos de fomes, de crises políticas, crises de refugiados. Então, o RANDS trabalha com educação nos mais diversos níveis, desde graduação, doutorado, pós-doutorado, pesquisa nos mais diversos temas de pesquisa relacionados à engenharia de produção, que é uma engenharia bastante abrangente, e prática, no sentido de desenvolver projetos de consultoria, de fazer seminários, tentando trazer quem trabalha na área, né, para a academia e de trocar experiências. Nesse sentido, a gente já tem uma disciplina na graduação e na pós-graduação de logística humanitária. São disciplinas optativas e novas para o Brasil.
só passar aqui. As principais linhas de pesquisa aí são logística humanitária, né, voltada a operações logísticas para atender a beneficiários, gestão de operações de desastres, de crises, de emergências e ajuda humanitária de uma forma geral. Esse tema de pesquisas começou a ser desenvolvido em 2004 por conta do tsunami asiático e da necessidade de melhorar a resposta a desastres. Isso internacionalmente. Nacionalmente, a gente demorou um pouco mais, mas começou a estudar o tema por conta das enchentes que teve em Blumenau em 2008. Hoje em dia, tem alguns grupos de pesquisa em logística humanitária e gestão de operações humanitárias já consolidados, mas alguns poucos grupos. Além da Universidade Federal de Santa Catarina, tem o Instituto Militar de Engenharia, o ITA, né, os militares normalmente têm trabalhos associados a isso, a PUC-Rio e a Universidade de São Paulo, que foi onde eu comecei a estudar o tema durante meu pós-doutorado. O RENDS hoje conta com uma série de parceiros, com agências de fomento nacionais e internacionais, universidades nacionais e internacionais, as principais que eu citei estão aí, e além dos principais órgãos governamentais relacionados a monitoramento e resposta a desastres. Dessas parcerias, eu gostaria de destacar duas pessoas importantes para o RENDS. O meu professor Hugo Yoshizaki, da USP, onde eu comecei a estudar o tema, que é coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres da USP. E o professor Paulo Gonçalves, que é da Universidade de Lugano, e que coordena diversos programas de logística humanitária em gestão em Lugano, também na Jordânia, no Sudão. Devo ter esquecido mais algum lugar, que toda hora tem um programa novo do Paulo. O Hugo e o Paulo estão aqui com a gente, e colaborando com as pesquisas do RENDS, no COR, nessa parceria com o COR. Além dele, eu ainda conto com mais 3 pesquisadores, todos eles estão aqui, o Abdon, o Tarcísio e o Rafael. E a ideia dessa parceria é auxiliar no item, especificamente no item 2B da estratégia de resiliência desenvolvida pela equipe do Rio Resiliente, né, que é desenvolver o legado operacional olímpico. Como a Luciana disse, as Olimpíadas e Paralimpíadas são uma capacidade única de testar, são uma oportunidade única de testar a capacidade operacional da cidade em termos de agilidade de resposta, flexibilidade, qualidade, além dos processos e da coordenação dos diversos órgãos que estão presentes no centro de operações. O nosso objetivo é, então, incorporar o legado operacional olímpico, internacionalizando processos e protocolos que foram desenvolvidos previamente, que estão sendo utilizados agora. Os produtos que a gente pretende gerar dessa parceria são para atender não só o COR, como a academia também. Então, um dos produtos é um relatório de lições aprendidas, né, uma análise crítica da operação, além de artigos científicos a serem publicados em congressos e em periódicos qualificados da área. Como a gente precisa gerar um ganho acadêmico, uma contribuição acadêmica, a gente começou a fazer uma revisão da literatura, né, o que existe já publicado sobre operação nas Olimpíadas, Paralimpíadas ou mega-eventos, né. Foram encontrados bem poucos trabalhos. Esses são em periódicos que eu cito aí, mas foram encontrados 22 artigos em que, de alguma forma, centros de operações de cidades são abordados, ou mega-eventos, né? Copa, Olimpíadas, outros mega-eventos diversos, mas de uma maneira muito pontual, né? Não nessa visão de coordenação do todo que a gente está tendo no COR. A equipe do RENDS está presente full time durante as Olimpíadas, começou antes das Olimpíadas e vai até as Paralimpíadas, e tem acesso a todas as reuniões de briefing, de avaliação, além de dados, de sistemas e de pessoas também. Então, a gente está entrevistando muitas
muitas das pessoas acabou de resolver uma crise, algum problema, e aí o que você achou, como é que foi a sua percepção desse assunto? Bom, como a gente está falando de desastres, de gestão de crises, como a gente está falando de gestão de crises, a gente ainda estendeu um pouco a revisão da literatura para os principais choques mapeados pela equipe do Rio Resiliente, né? Então, não só os ambientais, de chuva, de seca, de onda de calor, como ações criminosas, estresse de infraestrutura viária. E a gente achou mais 18 artigos, né? Então, tem um total aí de 40 artigos que abordam esses temas, mesmo de maneira pontual. Como eu disse antes, até o momento, né, nenhum dos artigos encontrados faz o que a gente está fazendo agora, que é analisar uma operação, tem uma análise crítica de uma operação olímpica em tempo real. Então, a contribuição do nosso trabalho já fica determinada a partir daí. Bom, além disso, a gente se pergunta, por que não tem, né? Bom, basicamente porque é difícil da universidade ter acesso a uma operação dessa em tempo real. Então, eu já considero a parceria de sucesso pelo fato do COR ter se aberto à análise, né? Colocar um grupo de pesquisadores qualificados olhando a sua operação. O que a gente quer, então, gerar de benefícios, de valores com esse projeto é apoiar o planejamento de ações integradas, aprimorar a preparação para crises e emergências futuras e aumentar a capacidade de mobilização e de resposta a desastres. Por questões de segurança operacional, dos procedimentos operacionais, os resultados só serão divulgados após as Paralimpíadas, depois de serem validados com a equipe do RENDES e do Rio Resiliente. O relatório de lições aprendidas vai ser co-assinado pelas duas equipes, mas a gente ainda quer divulgar ainda esse ano, no máximo no início do ano que vem. Então, esses são os nossos dados, e-mail, site. O Henk é o mascote do RENDES que nos ajuda em divulgações em redes sociais, e esses vão ser os nossos principais canais para a divulgação dos resultados. E é isso. Obrigada. Obrigada, Adriana. Sim, a gente acredita que a transparência não é opcional, né? E então achamos fantástico, tem um grupo de pesquisadores olhando com um olhar crítico. A gente está focado na operação, mas pessoas que têm um background científico para nos ajudar a melhorar, né? Claro que a vulnerabilidade ela vai à superfície, e aí a gente vai atuar e deixar como um legado para as próximas gestões. Bom, agora eu gostaria de pedir que falasse a Eduarda Larroque. Ela é Comitê Gestor de Resiliência desde o primeiro dia também, desde lá que a gente estava conceituando, participou de várias reuniões e sempre foi o nosso braço social, por assim dizer. Ela sempre trouxe uma preocupação social muito importante, até como o Tony Lindau mostrou, 81% das pessoas que sofrem com desastres são as pessoas mais vulneráveis economicamente. Nós temos no Rio de Janeiro mais de 1 milhão de pessoas morando em favelas, então não é trivial. Não se pode falar de resiliência se não se tem nem o básico. Então, hoje ela é presidente do Pacto do Rio. Eduarda, por favor, conte-nos mais. Bem, obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui. Acho a iniciativa do Rio Resiliente e os documentos que vocês fizeram, os dois, um dos melhores documentos da Prefeitura do Rio. Então, na verdade, pode colocar a apresentação, por favor? O Pacto do Rio foi criado justamente para responder a pergunta daquele senhor ali, que é como é que a gente constrói um modelo de governança para não se perder tantas coisas boas que são feitas e que não se fortalecem, não se integram, não geram eficiência, não se perpetua. Então, como é que a gente faz para construir um modelo de governança em torno daquele documento, o Rio Resiliente, para ele não ficar na prateleira e não se perder com uma nova administração? Não sei se todo mundo... Então, a gente está falando basicamente de
governança, de integração, de eficiência, de evitar desperdício. Por favor. Ah, está aqui. Eu tenho que passar, está em branco. Tá, então, por que o Pacto do Rio? Bem, eu passei 6 anos e meio na prefeitura, 3 anos e meio como secretária de Fazenda, e depois eu fui presidente do Instituto Pereira Passos, que é responsável pelo programa UPP Social de promover desenvolvimento urbano, social e econômico nas favelas pacificadas. E com essa minha experiência de 7 anos no governo, a gente vê milhões de ações individuais excelentes se perdendo por falta de conexão, por falta de integração, por falta, e aí o nosso objetivo fundamental era gerar inclusão, porque principalmente na favela você vê um monte de investimento sendo feito e o dinheiro vai para o ralo. Então a gente está tratando de governança, a gente está tratando de eficiência. Então a minha pergunta que eu fiz há 3 anos atrás, quando eu lancei o Pacto do Rio, e ainda era presidente do IPP, é como é que a gente junta esse amor global pelo Rio. E na ocasião o Rio era prom queen, era a noiva prometida, e todo mundo quer dançar com o Rio, vários organismos internacionais de altíssima qualidade querendo oferecer as suas assistências técnicas e etc., mas sem integração, sem conexão, isso vira um monte de iniciativa isolada que não se fortalece e a gente não conseguiria traçar um rumo de desenvolvimento sustentável para a nossa cidade, nossa metrópole. Então, assim nasceu o Pacto do Rio, que começou por uma cidade integrada e se transformou, cresceu de tamanho, e hoje é o Pacto do Rio por uma metrópole sustentável. A gente começou de dentro da prefeitura, de dentro da cidade, com uma visão de abordar a desigualdade social, uma visão de inclusão, e a gente cresceu para a metrópole e cresceu em dimensão para abordar não só a desigualdade social, não só a inclusão, mas sustentabilidade de uma forma geral. E o mote total é a governança. Então, o que a gente criou? A gente criou um modelo que é uma PPP6. É uma parceria público-privada de 6 setores. Porque se não tiver... E a minha experiência prática na UPP Social, tentando implementar projetos, sejam públicos, de recursos públicos ou privados, na favela, eu percebi como era necessário os 6 setores. Mais do que isso, qual a organização dos 6 setores para a gente fazer essa mandala rodar, essa roda girar. Porque quando eu cheguei no IPP, era eu no IPP como presidente, levando bronca dos 6 segmentos. Então, você tem 6 setores, tem os organismos internacionais pressionando por mais eficiência, e o que eu queria era juntar esse movimento da população, principalmente da população da favela, querendo participar, querendo atuar com resiliência e etc., aproveitar esse movimento bottom-up, de querer participação, de querer transparência, de querer informação, com esse movimento top-down dos organismos internacionais. Para quê? Para a gente gerar um grande choque de eficiência no sistema, porque eu fiquei colando essa mandala de diversas formas. O que a gente vê é a esquerda batendo na direita, a população batendo no governo, e principalmente com relação à população e ao setor público, a aproximação é muito importante. Então, como é que você coloca todas essas forças que muitas vezes querem trabalhar juntas, mas cada uma puxa para um lado? Do ponto de vista de física, se você estiver no centro, todo mundo querendo expandir, mas cada um puxando para o lado, você não sai do lugar. Então, a questão que a gente se coloca é como colocar essa roda para girar. E eu ainda brinco, pode ser para a esquerda ou pode ser para a direita, tanto faz, desde que a roda gire e a gente consiga realmente evoluir em termos de progresso. E aí tem um papel fundamental, que é o papel da academia, porque essa avaliação tem que ser externa, né? Eu sou advinda de gerenciamento de risco. Antes de entrar na prefeitura, eu fui sócia de um banco de investimento, especialista em gerenciamento de risco, que é a base da resiliência, né? O que a gente está fazendo aqui é o que na década de 90 a gente fez para banco, eu participei disso, banco de investimento, controle de risco. Depois, na década seguinte, para empresas, controle de risco empresariais. Agora a gente está tentando introduzir controle de riscos na gestão urbana, né? Então, é muito isso, e o papel da academia é fundamental, porque a máxima do controle de risco é você não pode colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Então, é muito importante o papel da academia para dar a certificação do impacto real social de tudo que está sendo feito, né? Então, essa é a mandala, é a PPP6 do Pacto do Rio.
e, teoricamente, é muito interessante, mas como é que a gente vai fazer isso para rodar? Então, a gente construiu, depois de 2 anos, né, eu saí da prefeitura e montei o Cariocas em Ação. O que é o Cariocas em Ação? É uma entidade sem fins lucrativos, é uma startup de cidadãos que querem participar ativamente e melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados com um serviço de monitoramento, de controle social e mecanismos de participação efetivos. Então, a gente tem 6 produtos e 6 parceiros principais. Então, a gente lançou e organizou, no mês passado, o Fórum de Sustentabilidade do Rio, né, a Luciana esteve presente, então, com parceria da Agência 3, que é a agência de publicidade que topou levar isso adiante, e é um fórum permanente, com eventos recorrentes. O próximo vai ser agora, dia 15 de setembro, na Associação Comercial, um fórum de desenvolvimento e direitos humanos das favelas, organizado pelas próprias lideranças das favelas. Né? Então, a gente tem o Fórum de Sustentabilidade do Rio, a gente tem uma agência central de desenvolvimento, que acontece na Associação Comercial, a gente está mudando agora para uma base local, que a nossa base é Manguinhos, e eu vou falar um pouco sobre isso. A gente tem como grande parceiro no ramo de educação o IEG, que é o Instituto de Engenharia e Gestão, cujo presidente, Rodrigo Lang, está aqui, e a gente está montando um curso de formação especial para jovens em áreas vulneráveis, que é o nosso projeto de agentes de cidadania. Eles já estão sendo treinados e eles já estão querendo mudar o nome deles mesmos de agentes de cidadania para promotores de cidadania. Então, é um projeto, eles são agentes multiplicadores do território de resiliência, de evitar lixo no canal do Cunha. Então, é toda essa economia circular que a gente está tentando fazer através dessa mandala. E a gente tem um portal do Cariocas, que é um grande centro de informação, onde está todo o conteúdo do Fórum de Sustentabilidade, onde vai ser colocado o conteúdo desse seminário de favelas que a gente vai organizar agora no dia 15. A gente tem as agências locais, e a primeira agência local já vai também começar a funcionar a semana que vem em Manguinhos. E a gente tem que ter, finalmente, um instituto de pesquisa, a academia avaliando, e a grande novidade que eu tenho para trazer hoje, é um prazer enorme, que a Coca-Cola, e aqui o Pedro Massa, diretor de valor compartilhado da Coca-Cola, vai ser o primeiro investidor do fundo do Pacto do Rio, que a gente está lançando. A Coca-Cola é a primeira cotista e ela vai financiar a avaliação pela própria comunidade dos indicadores existentes e qual o indicador que a gente vai usar para poder monitorar o impacto da nossa intervenção na comunidade de Manguinhos. Então, o que a gente quer com esse modelo é provar que é possível fazer uma transformação das comunidades pela própria comunidade. Então, uma agência público-privada participativa que a gente está inaugurando semana que vem na comunidade de Manguinhos. Tá? A gente tem, então, o Conselho Comunitário, todas as lideranças locais já mapeadas. A gente tem o IEG, que é o nosso braço de educação. A gente tem a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo Estadual, que, com o aporte do BID, vai financiar um processo de revitalização do quadrado de Manguinhos, que eu brinco que é o nosso quadrado de Trancoso, que está todo infraestruturado e pode ser um local de geração de renda e de encontro da comunidade. A gente conseguiu, Cariocas em Ação, um aporte, um seed money, do Fundo da ONU para a População, que é o UNFPA, e a gente construiu o Cariocas em Ação assim. A gente acabou de receber ontem um locus da Uniswan, no Pólen, que vai ser a base local de desenvolvimento, e a gente tem como parceiro braço ONG, braço privado, nosso parceiro é o Rodrigo, do IEG, e nosso parceiro operacional é o Pronatura, porque a gente não quis fazer o Cariocas em Ação mais uma ONG. O Cariocas em Ação nada mais é do que um grande articulador que opera através de braços ONGs, acadêmicos, população, empresa privada e assim por diante. Então, os projetos todos já estão em andamento, depois eu vou deixar material com vocês. O Fórum de Sustentabilidade está no ar, a gente tratou de 6 painéis, enfim, não vai caber passar tudo aqui. E o próximo Fórum de Desenvolvimento das Favelas, Desenvolvimento e Direitos Humanos, vai acontecer no dia 15, e a gente já
definiu os 6 itens que vão ser abordados, definidos pelos próprios moradores, né? Tem um conselho de ativismo comunitário que está nos ajudando a organizar. Na verdade, a gente está ajudando eles a organizar, e eles ganharam já um site, estão muito satisfeitos. Então, a gente vai abordar geração de renda, emprego e educação, urbanização e regularização fundiária, o futuro da pacificação no pós-Olimpíadas, a descriminalização de drogas e saúde pública, fortalecimento dos canais de comunicação comunitários e mensuração do desenvolvimento sustentável e progresso social. É um tanto quanto audacioso, mas a gente sabe que é possível, já construímos muita coisa até aqui, né, Luciana? Se não for audacioso, não quero. É isso. Muito obrigada, Eduarda. Sim, de fato, é impressionante isso que está construído. A quantidade de parcerias é absolutamente fantástica. E eu acho que eu já tenho muitas parcerias, mas o Parque do Rio é incrível nesse aspecto. Enfim, com isso encerramos o nosso painel. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, nós temos um microfone circulando. Ela está ali. Aproveito a oportunidade para agradecer meus 2 braços direitos, que é o Pedro Miranda e o Pedro Ribeiro, um na área de ecologia urbana e resiliência urbana, e outro na área de resiliência socioeconômica. São todos muito ligados, é um time bastante integrado. Alguma pergunta? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Bom, senhores, foi um grande prazer. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada a todos os presentes. Até mais.